Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba. Pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: Eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Senhor, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o teu santo nome. Neste momento que estaremos meditando a tua palavra, continue a falar aos nossos corações. Como temos aprendido, a Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esteja, Senhor Deus, fortalecendo a nossa fé, esteja transformando-nos a cada dia para que possamos andar sempre em novidade de vida, de modo digno do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado, então, a respeito do tema geral, que é da crise ao triunfo. Passamos por alguns momentos de crises profundas, passamos por uns momentos com Noemi e Ruth de melhoras e de expectativas. E à medida que as coisas vão melhorando diante das crises que enfrentamos, muitas vezes nós ficamos com medo de nos posicionarmos ou de assumirmos compromissos tendo em mente ou tendo na memória aquilo que nos aconteceu quando assim nos posicionamos, quando assim vivemos. Como nós estamos tratando aqui desde domingo passado, Ruth está aqui no processo de ser recebida como mulher, como esposa. E para ela, que já havia sido esposa e que se encontrava na situação de viúva, casar novamente poderia ser um trauma muito grande. Até porque nós temos um conhecido que está casado pela terceira vez, sendo que as 2 outras vezes a esposa faleceu. E a notícia que se tem é que dessa terceira esposa, que está com câncer, a expectativa humana é de que ela também provavelmente irá falecer. E a pergunta é: será que o problema sou eu? Eu não quero mais que nenhuma mulher morra, então não vou casar com mais nenhuma. Ou mesmo se fosse ao contrário, eu não irei casar com mais nenhum homem, porque todo homem que eu caso, ele vem a falecer. Então, meus irmãos, perceba que até quando as nossas vidas melhoram, pela graça de Deus, se nós não tratarmos os nossos corações e não colocarmos o lugar devido aos pés de Cristo, nós teremos dificuldade para receber até as bênçãos de Deus, porque nós estaremos com os nossos olhos voltados para o passado e com medo daquilo que há de vir. Por isso que esse texto nos fala, então, sobre como devemos honrar os compromissos que assumimos diante de Deus e diante dos homens, pensando justamente no compromisso que o próprio Boaz fez com Ruth, como nós aprendemos no domingo passado, quando ele diz então a ela, enquanto ela está ali deitada aos seus pés, de que ele irá então, versículo 13, fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Pois se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Ele faz um compromisso aqui não apenas no silêncio da noite, ele não faz um compromisso aqui apenas, como alguns usam a expressão, de cotovelo, com má fé, mas ele faz um compromisso diante de uma mulher, mas também diante do Senhor, tão certo como vive o Senhor. E como esse homem então irá responder a esse compromisso que ele fez? E é justamente isso que nós iremos pensar
trazendo para nós também aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, diante então dos compromissos que nós fazemos, prontidão. A imagem que nós temos ali é justamente de uma corredora. Alguém que está na linha de largada, pronta ao tiro, ao sinal para sair correndo. Depois do tiro, depois do sinal, não, peraí. Não existe isso. Ao qualquer som que se faça, é hora de partir, é hora de sair correndo. Ela está pronta. E a questão é, muitas vezes, nós perdemos de vista essa prontidão que o Senhor espera de nós. Quando nós, por muitas vezes, por omissão, por medo, a gente acha que não, agora eu faço. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou mudar. Não, eu sei que tem que fazer assim, eu sei disso. Quantos anos eu sei disso? Mas uma hora eu vou mudar. Estar pronto. Aqui, o texto, como o texto se inicia, nos parece que, ao amanhecer daquela noite, Boaz, então, prontamente subiu à porta da cidade e assentou-se ali, versículo 1, à procura daquele que seria o parente mais próximo do que ele. Diante do compromisso que ele fez, ele não foi tirar um tempo para pensar, será que eu fiz certo, será que eu não fiz, será que vai compensar financeiramente, como nós vamos ver mais à frente. Mas a questão é, meus irmãos, que ele se coloca à porta. E se colocar à porta aqui não era aleatoriamente dizendo ele se colocou em qualquer lugar. Mas naquele tempo, se colocar à porta era justamente o lugar mais fácil para encontrar alguém. Principalmente pensando no contexto agrícola daquela cidade esta de Belém, onde as pessoas saíam da cidade pela porta. Tinha porta, não era como nós temos aqui, que no final de uma rua você já tem acesso ao pasto e dali você já pode sair para qualquer rumo. Diferente das cidades atuais, existe trevos, norte, sul, trevo leste, trevo oeste. Não. Pensando os exércitos e o perigo da ameaça, eles tinham muros. E esses muros tinham portas, algumas portas. E talvez esta porta era aquela que Boaz tinha em mente que é o lugar que ele costuma sair, seja para ir trabalhar ou para ir à cidade a qual ele irá viajar. Eu vou me colocar lá. Eu vou cedo. Eu vou antes de todo mundo acordar. Eu vou me colocar lá para esperar aquele com quem eu preciso resolver. E aqui é onde nós entramos também em algumas situações que nós vivemos, onde cremos que o melhor remédio é dar tempo ao tempo. É esperar. É esperar a pessoa um dia, quem sabe, vir pedir perdão para mim. Não vou agora não, vou dar tempo. Será que não é a hora de você ir agora? Talvez seja por isso que Cristo diz que quando você vai entregar seu dízimo e oferta, trazendo para os nossos dias, se você sabe que alguém tem algo contra você, deixa sua oferta bem ali do ladinho. Não coloca lá dentro, não. Deixa ali do lado. Vai lá pedir perdão, se reconciliar. E aí você volta e entrega. Porque a exigência aqui, resolva logo com o seu irmão. Não coloque o sol sob a sua ira. Mostrando que na vida cristã há prontidão. Prontidão essa que nem sempre, meus irmãos, deve ser vista como uma negligência, como agir de cabeça quente. Mas é estar pronto e à disposição para agir corretamente no tempo certo. E se for agora, que seja agora. Aqui nós vemos, meus irmãos, algo que talvez foge dos nossos olhos, uma vez que o livro de Ruth não é um livro que vai nos dizendo e Deus fez isso, e Deus moldou isso, e Deus levantou isso, e Deus se revelou, e Deus fez maná cair do céu. A gente não vê isso aqui. Mas lembra, no dia a dia, nas pequenas ações, nós vemos as providências de Deus agindo na vida dessa família, na vida de Noemi, na vida de Ruth, na vida de Boaz, na vida de todos aqueles que aqui está sendo contado a história. E quando a gente olha para isso, Deus governa circunstâncias comuns para cumprir propósitos extraordinários. Entretanto, essa providência não elimina
a minha responsabilidade humana. Deus faz o extraordinário através de você. Deus faz o extraordinário através da minha procura em reconciliar com alguém. Mas fulano, como que alguém te perdoou? Eu nunca tinha ouvido falar que fulano perdoava alguém. Talvez porque ninguém foi procurar fulano. Talvez porque ninguém foi de olho a olho, tete a tete, dizer, fulano, aconteceu isso, eu quero vir aqui resolver isso com você. A gente corta a volta, a gente deixa. Não, talvez a pessoa esqueça e a gente volta. Não precisa pedir perdão. Vamos contar com o esquecimento da cabeça dela para que a gente volte às coisas como era anteriormente. Não é isso que Boaz faz. Ele vai até a porta voluntariamente e aqui nós vemos a providência de Deus levando o fulano a passar naquela porta justamente no horário que Boaz está ali o esperando. E o versículo então continua dizendo: eis que o resgatador de que Boaz havia falado a quem? Falar da Ruth. Ia passando, então ele disse: ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Algo que nós temos aqui, Boaz sabia o nome dessa pessoa, até porque eram parentes. A questão aqui não é um esquecimento. Alguns vão colocar como se essa expressão fulano, naquele tempo, fosse algum tipo de expressão pejorativa, como se usando dessa estratégia para chamar a atenção dele no meio da multidão, para que ele se virasse e se atentasse para aquilo que iria acontecer logo adiante. Mas um comentário que eu achei muito interessante e que tem muito a ver até com a honradez do próprio Boaz, quando o autor que está narrando aqui para nós o que está acontecendo, talvez sabendo o nome dele, decide não colocar, decide deixar de forma anônima, porque aquele que não teve a disposição de suscitar, de preservar o nome de outros, não é digno de ter o seu nome registrado na história. Em outras palavras, aquele que não se preocupou, não se compadeceu de preservar o nome do seu parente para a história, não é digno também de que tenha o seu nome para a história. De modo que, desde quando o livro de Ruth foi inspirado por Deus, até hoje, dia 31 de maio, ninguém sabe o nome desse homem. Porque ele também não quis deixar o nome dos seus parentes diante da responsabilidade que ele tinha. Aqui nós temos então, meus irmãos, uma prontidão. E essa prontidão leva Boaz, portanto, a se colocar à procura deste homem e, ao encontrá-lo, tratá-lo do que ele quer tratar. Pastor, eu me coloquei à prontidão, eu estou pronto para conversar, e aí chega na hora de conversar, você faz 1000 rodeios. Fala de tudo, de futebol, fala de política, de clima, tá quente, fala de piqui, fala de tudo. Mas você não chega no ponto que precisa falar, você não é objetivo. O que também não vai resolver a nossa prontidão. Eu fui lá conversar com fulano para tratar disso, falei de muita coisa, deu a hora de ir embora, fui embora e não falei do que eu fui para falar. E aí a gente tem a expressão fazer rodeio. Seja objetivo. A prontidão envolve que nós sejamos claros naquilo que nós fizemos compromisso, naquilo que temos para resolver. Aqui Boaz não vai falar, como que está a sua safra? Boaz aqui não vai perguntar, quanto que está a saca? Eu sei que você também tem um campo, a gente é quase vizinho ali de campo. Você ficou sabendo quanto que está a cotação da saca nessa manhã? Boaz não entra em outros assuntos a não ser naquele que é importante naquele momento. Não que ele não deveria ou não poderia falar desses outros assuntos, mas não era o momento disso. E ele então já vai direto ao ponto dizendo, versículo de número 4, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na presença de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Boaz poderia, meus irmãos, inventar muita coisa aqui, mas ele é verdadeiro, ele é íntegro, ele é transparente. Assim como nós também somos chamados a ser, mesmo em situações que vai nos agravar.
pensando que Boaz quer casar com Ruth. Aqui, portanto, nós vemos uma prontidão, a gente vê uma clareza, uma objetividade, mas aqui a gente vê também disposto a sofrer dano, mas para manter a honradez. E por que que esse fulano responde tão prontamente, eu a resgatarei? Porque ele está pensando aqui não apenas na sua responsabilidade, mas também no lucro que ele vai ter. Se nós nos lembrarmos, existe na lei do povo de Israel o ano do jubileu. Este ano, a cada 50 anos, era o tempo onde, se você comprou, se você resgatou, comprou uma tribo, um pedaço de terra, ou resgatou em nome de alguém, é o ano de você devolver a essa pessoa ou aos seus descendentes. Ele comprando aqui, ele passaria o dinheiro correspondente, e aí a gente vai ter uma lei que diz que contará o ano até o ano de jubileu. Então, portanto, se estiver faltando 5 anos, o preço vai ser proporcional a apenas 5 anos que ele passará com a terra. Aqui a gente não sabe quantos anos falta para o jubileu, embora o povo de Israel, historicamente falando, nunca fez isso. Mas tendo em mente que se caso viesse a fazer, ele faz um cálculo aqui e pensa, espera aí, com o que eu vou plantar, no tempo que falta para eu devolver isso ao descendente, compensa. Eu vou comprar e tirar meu investimento de volta e ainda cumprir com a minha responsabilidade. Eu a resgatarei. Aqui, muitas vezes, sabemos o que deve ser feito, mas adiamos por comodidade, por medo e até mesmo por indecisão. A gente sabe, meus irmãos, as coisas que a gente precisa fazer. Como cristãos, a gente tem tido a mente de Cristo. Estamos desenvolvendo a mente de Cristo. Mas muitas vezes por medo, muitas vezes por receio, muitas vezes por vaidades, a gente deixa de resolver aquilo com tanta prontidão como um ímpio tem para resolver muitas das suas áreas da vida. A gente teme mais o homem do que o próprio Deus. A gente teme mais as situações do que o Deus que conduz a história. E quando nós agimos dessa maneira, nós perdemos de vista o Deus que está dispondo o nosso coração e nos incomodando a agir de forma pronta, de forma correspondente à urgência do que deve ser feito. Aqui nós vemos então Boaz que mostra justamente e aponta para a voluntariedade de Cristo Jesus. Diante daquilo que Cristo deveria fazer e somente Ele para nos salvar, Ele não tardou, mas voluntariamente Ele se colocou como Cordeiro de Deus, e o texto vai dizer, desde a fundação do mundo, para nos mostrar que não foi algo remendado ao longo da história, não foi um capricho, não foi uma correção de Deus, mas foi algo que voluntariamente e prontamente Cristo se colocou diante do Pai em nosso favor. De modo, meus irmãos, antes de você existir, Cristo já estava disposto a morrer por você. De modo que antes dos meus mais terríveis pecados, Cristo já estava disposto a sofrer por eles lá na cruz do Calvário. E por causa da atitude de Cristo, nós somos chamados também a ter essa prontidão. Filipenses, capítulo 4, começa dizendo justamente, tende em vós o mesmo sentimento, capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, de prontidão, de submissão, de esvaziamento. Tende em vós, tende em nós o mesmo sentimento. E mesmo, meus irmãos, diante do medo ou do temor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava dizendo isso para retardar, mas para mostrar que diante do sofrimento, da ira eterna de Deus sobre ele, ainda assim ele estava submisso. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas que não seja feito conforme a vontade, mas conforme a tua. Filho, é a minha vontade que você beba o cálice. Então eu estou pronto. E ali diz que quando ele se levanta pela terceira vez, depois de ver seus discípulos dormindo, ele diz, eis que chega o traidor e com um beijo eu serei traído. Ali já começa o momento de sofrimento, de humilhação de Cristo Jesus. Mas ele estava pronto. Assim sendo, há alguma responsabilidade que Deus já colocou diante de você, de mim, de nós, e que nós continuamos adiando? Que responsabilidade Deus te deu que você continua postergando?
Que compromisso que você assumiu na igreja que você continua postergando? Que compromisso como cristão você assumiu quando você disse, eu creio em Cristo, que você continua postergando? Não, uma hora eu leio, uma hora eu oro, uma hora eu faço isso, uma hora eu prego. É hora, meus irmãos, de colocar em dia os nossos compromissos com o Senhor, de modo que Ele também nos ajuda e nos capacita a isso. Em segundo lugar, como devemos então cumprir com os nossos compromissos? Com responsabilidade. E aqui, quando nós pensamos em responsabilidade, é um chamado para todo mundo. A partir do versículo de número 5, nós temos então a continuação que nos diz: Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e perguntas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: Compra-a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Meus irmãos, quando a gente olha aqui para essa situação entre Boaz e o fulano, é para nos lembrar o que aconteceu entre Rute e Orfa. É a mesma situação, é a mesma questão para nos mostrar algo em comum. Assim como Orfa, ao voltar para sua terra, de modo algum estava dando um mau testemunho, porque ela está sendo obediente a Noemi quando ela diz: Volta, minha filha, volta para a casa de sua mãe. E ela volta em obediência. Aqui, tanto o autor como os outros textos da palavra de Deus, nenhum deles vai fazer qualquer crítica a este fulano aqui, para mostrar que, diante da responsabilidade dele, ele tinha a opção de manter o compromisso: eu assumirei, eu a resgatarei, assim como tinha também a opção de dizer: olha, eu não posso, faça isso você. Agora, assim como Ruth faz além do que era sua obrigação e sua responsabilidade, da mesma forma Boaz irá fazer muito mais do que era exigido e muito mais do que era sua obrigação. Aqui nós vemos, meus irmãos, após ele responder, eu a resgatarei, Boaz então diz a consequência disso. No dia que você tomar a terra da mão de Noemi, você também vai ter que assumir uma outra responsabilidade. Ruth. Você vai ter que casar com ela, você vai ter que ter um filho com ela. O primeiro filho que ela tiver vai receber o nome de Malom, para suscitar nome, para que a família de Malom, a descendência de Malom, não pereça na terra de Israel. E a partir dos outros filhos que vocês tiverem, aí sim, você então dará o seu sobrenome à sua descendência. E aí, quando a gente olha para a resposta do fulano, quando ele diz assim, olha, ixi, rapaz, diante disso eu tô vendo aqui que eu não vou poder fazer isso não. Porque se eu resgatar a terra, Noemi, Ruth, e depois nascer o primeiro filho, isso vai prejudicar a minha. Por muito tempo eu pensei que a minha aqui se refere à minha esposa, para que não prejudique a minha esposa. Mas não é isso que o fulano está dizendo. O que o fulano está dizendo, para que não prejudique ao resgatar a herança, que não venha prejudicar a minha herança que eu deixarei. Novamente, o que ele tem em mente são fatos econômicos. O que ele tem em mente é: o peso da responsabilidade envolve custos? Sim, então eu abro mão.
O peso da responsabilidade envolve eu custear Noemi, Ruth, o primeiro filho, e esse filho vai ter direito na herança que ele vai resgatar aqui lá no ano do jubileu. Ó, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Esse primeiro filho que ele vai ter com Ruth, quando ele crescesse, ele teria direito na herança que o fulano aqui compraria com seu direito, com seu dinheiro. Ou seja, ele perderia duas vezes. Porque ele perderia não tendo direito na parte correspondente ao filho que vai suscitar nome a Malom, e perderia uma outra vez lá no ano de jubileu, quando ele deveria devolver toda a terra. Tem responsabilidades que muitas vezes a gente não cumpre, justamente porque a gente envolve fator financeiro. Muitas vezes porque a gente coloca custo nas coisas. Tanto é verdade, meus irmãos, que quando os pais começam a envelhecer e a necessitar de um desdobramento dos filhos, e que vai levar isso a dar uma parada na carreira, que vai levar isso a não trabalhar freneticamente para ganhar dinheiro, porque você vai ter que tirar um tempo para estar lá com seu pai, com a sua mãe, muitos filhos não querem isso, porque vai impactar o meu status, vai impactar o nível de vida que eu tenho, vai me levar a abrir mão da carreira que eu estou desenvolvendo, vai me levar a renunciar por um certo tempo aquilo que pode ser que eu já consiga o ano que vem. Não é essa a justificativa hoje de muitos jovens para não casar? Não propriamente a questão financeira, mas os custos do casamento. Ah, mas aí eu vou ter que me dedicar ao meu esposo, à minha esposa. Não, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero ser livre. E o peso da responsabilidade de casar é que eu vou ter que ter compromisso com alguém. Quantos oficiais poderiam hoje estar eleitos na igreja, mas não assumem compromisso porque, afinal, vai impactar no dia a dia dele, vai impactar no final de semana dele, vai impactar quando a igreja dizer assim: fulano, precisamos de você. E aí você vai ter que falar: eis-me aqui. Porque o fato de você não dizer eis-me aqui e colocar um monte de problema, já mostra que mesmo assumindo compromissos, você ainda está pensando nos custos dele. De modo que é muito caro ser um oficial da igreja, é muito caro cuidar dos meus pais, é muito caro casar, é muito caro ter filhos. Ah, não. Outra vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: você tem dois filhos? Eu tenho, graças a Deus, tenho dois filhos. Você deve gastar muito dinheiro com eles, né? Falei assim, uai, se a Maria tivesse nascido homem, talvez teria gastado menos por aproveitar as roupas e etc, e etc. Talvez eu estou gastando um pouquinho mais por conta disso, mas graças a Deus não estou passando fome porque eu tive dois filhos. Ah, mas isso aí deve ser que vocês agora não vão poder viajar, vocês não vão poder fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente vai fazer dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições. Ah, não, eu não quero ter filho não, porque eu já ouvi falar que só de fralda é um caminhão de dinheiro que a gente gasta. E as pessoas vão deixando de cumprir suas responsabilidades ou de assumir responsabilidades pelo preço, pelo custo das coisas. O fulano aqui talvez também não tenha nome porque ele sou eu e você. Esse fulano aqui representa eu. Esse fulano aqui representa você. Quando nós custeamos ou fazemos conta do que envolve ser crente, do que envolve ser marido, ser esposa, não para sermos mais prontos, mas para abandonar, para evitar, postergar, deixar para lá. O fulano aqui não tem nome porque poderia ser que Júnior. Para mostrar, meus irmãos, que nós não estamos imunes a esse tipo de pensamento que o fulano teve aqui. Pensamento legítimo? Claro. Mas pensando o contexto, há um agravamento aqui. Porque ao pensar tão somente nos custos, ele perdeu de vista o aspecto espiritual dessa responsabilidade, que era resgatar, redenção, trazer conforto para duas mulheres que estão vulneráveis,
trazer um nome que, para Israel, a pior coisa que poderia acontecer na sua vida como crente é você ter filhos, eles morrerem ou você ser estéril e você não deixar nome para a perpetuidade. Isso daí, meus irmãos, era maldição. Tanto que Isabel, na sua oração, ela vai dizer justamente isso. Visitou a tua serva na sua humilhação, porque todos me consideravam, em outras palavras, maldita de Deus, porque eu não tive filhos. E o Senhor me visitaste e me alegraste com isso. Assim como a gente vê Ana, assim como a gente vê aquela luta terrível que há entre Raquel e Lia, e quando Raquel, então, tem o primeiro filho, ela prontamente já quer ter o outro. Porque a questão da esterilidade, a questão de não ter sucessivos descendentes, era algo terrível. E este homem, diante da oportunidade de trazer consolo e esperança, ele decide optar pela questão financeira e não assumir. Jesus Cristo, ele não pesou na balança, por assim dizer. Será que compensa eu morrer pelo Júnior? Não sei, ele vai falhar demais. Depois que eu alcançar ele com a minha graça, ele vai continuar pecando. Ele vai continuar tropeçando aqui e acolá. Não, acho que não compensa, não. A Bíblia fala que ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso castigo. Pensa numa coisa. O seu nome vai ficar para a eternidade. A minha vida vai ficar para a eternidade. Porque Cristo Jesus me resgatou. Porque Cristo Jesus me deu a vida eterna. De modo que, ao fazê-lo, Cristo precisou morrer. Cristo precisou assumir um preço altíssimo. O preço do seu sangue. Não um ml de sangue, mas do seu sangue derramado na cruz do Calvário. De modo, meus irmãos, que muitas das vezes nós somos chamados, ao cumprir a nossa responsabilidade, sacrificando coisas que para nós é valioso. Não estou falando aqui para ser salvo, não, meus irmãos. A salvação é pela fé. Eu estou falando que para você cumprir as suas responsabilidades, para eu cumprir as minhas responsabilidades, a gente tem que sacrificar coisas que para nós é valioso demais. Tempo, lazer, dinheiro, muitas vezes. Porque se assim não for, você não vai cumprir a sua responsabilidade diante de Deus e nem diante dos homens. Ô, fulano, você tá indo pra onde? Não, tô indo em tal lugar. Não tem como você me levar ali, não, tô passando mal. Ih, rapaz, você tá com dinheiro aí? Como assim? Não, porque onde você falou que é pra eu levar, vai dar uns... Meu carro faz tanto por litro. Não, vai dar uns 10 reais. Você tem 10 reais aí? Não, não tem nada, então não vai ter como eu te levar. Porque eu coloco a conta direitinho. É eu ir pro trabalho e voltar. Agora você quer que eu saia da minha rota? Aí eu não vou ter como sacrificar meu combustível. Você vai ter que me ajudar e colocar pelo menos 1 litro. 1 litro de combustível. É um absurdo? Mas a gente faz isso com outras formas, de outros meios. Para nos mostrar, meus irmãos, que envolve responsabilidade, mas responsabilidade acompanhada com a disposição de nos sacrificar naquilo que nós tanto valorizamos para que as pessoas, para que a graça do Senhor possa atuar através de nós e assim alcançar aqueles que necessitam. E em terceiro lugar, agimos também com graça. E aqui nós temos, a partir do versículo 10 até o 12, quando ele diz: E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Boaz, então, não mede esforços
E mesmo sabendo que poderia prejudicar a sua herança, como poderia prejudicar a herança do fulano, ele não mede esforços, ele assume o compromisso de forma graciosa. Se o primeiro, que era o responsável, não tomou a iniciativa, não cabia a ele aqui. E ao fazê-lo, ele ainda faz com amor. Ele não responde: "Ih, rapaz, agora então eu vou ter que cuidar de Noemi. Vou ter que assumir Ruth também. Nossa, que peso, que prejuízo." Ele responde: "E também como por mulher." Aqui não dizendo de uma forma pejorativa, mas dizendo com graça, com amor, diante daquilo que ele já observava e compartilhou com a própria Ruth. Tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom. Aqui para nós, né, os homens, talvez a maior dificuldade para você seria se você casasse com alguém e esse alguém ficasse lembrando do nome do ex, por exemplo. "Ah, meu namorado era maravilhoso." Isso daí com certeza nos incomodaria muito e poderia até gerar uma crise no casamento. Mas é o próprio Boaz que está citando o nome aqui. E o propósito disso é para mostrar o seguinte: eu estou assumindo Ruth, mas eu estou também cumprindo com a responsabilidade para com Malom. E dizer o nome Malom não me incomoda em nada, povo de Belém, porque essa agora é a minha responsabilidade. A gente, meus irmãos, a gente se esconde das pessoas para que as pessoas não falem mal de nós. Outro dia eu recebi uma mensagem dizendo assim: "Ó, pastor, o senhor está fazendo isso aí?" Isso aí que eu estava fazendo era uma decisão, mantendo uma decisão que nós temos na palavra do Senhor, mas para a pessoa: "Ó, o senhor está fazendo isso daí? Mas o que as pessoas vão pensar ao seu respeito?" E muitas vezes, pensando o que as pessoas irão pensar ao nosso respeito, a gente muda o comportamento, a gente se torna uma outra pessoa, a gente muda o caráter, a gente se torna uma outra pessoa. Aqui, Boaz, ele não se sente envergonhado em dizer que Ruth é a moabita, que ele está casando com uma estrangeira, como foi vergonha para muitos outros. O só dizer: "Temos que ir ao encontro de Nínive." Nínive não. Não, Nínive não. Ele aqui, meus irmãos, por ser uma mulher estrangeira, ele não se sente de modo algum envergonhado, assim como dizer o nome do seu falecido esposo. Porque o que ele tem em mente é justamente a graça de alcançar esta mulher mediante a vontade do Senhor para socorrê-la no contexto que ela está vivendo, no contexto em que ela está vivendo. E aí, diante disso, então, o povo se levanta e o que o povo vai dizer a respeito de Boaz é algo que nos chama a atenção. Primeiro, todo o povo que estava na porta, então provavelmente aquela negociação, aquele julgamento, aquele momento de decisão foi chamando mais a atenção das pessoas, além dos 10 juízes anciãos que estavam ali, de modo que ao ouvir de forma tão graciosa o que Boaz faz, o povo então diz: "Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia." Às vezes as pessoas vão dar valor nas pessoas quando você der valor a ela. Quantas vezes na igreja as pessoas foram cumprimentar alguém porque a liderança foi lá e cumprimentou? Quantas vezes na igreja alguém cumprimenta o outro porque muitas vezes o pastor vai lá e cumprimenta? "Ah, não, o pastor cumprimentou, então tem que ir lá." Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas vão conversar com outras porque está vendo você conversar. E se não fosse você, essa pessoa ia continuar esquecida, rejeitada, deixada de lado. Aqui, uma vez que Boaz se coloca ao lado de Ruth como agora marido, esse povo que antes poderia olhar para Ruth com um olhar negativo por ser estrangeira, eles olham agora não apenas como a mulher virtuosa que ela é, mas vendo nela aquilo que foi deixado como legado por Raquel e por Lia, que, por assim dizer, humanamente falando, deu o fundamento para o povo de Israel. O que o povo está dizendo aqui é que você seja
tão fértil e dê tantos filhos quanto foi a descendência de Raquel e Lia que tornou possível o povo que hoje existe e que se chama Israel. Que Deus te abençoe, para que, assim como aquelas mulheres, talvez as mais honradas dentre as mulheres de Israel, você tenha um nome entre elas. E eles continuam, então, agora se dirigindo a Boaz quanto a esse clamor pela bênção de Deus. E ela continua e diz: Boaz, e tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. A expressão aqui, valorosamente, o que o povo está dizendo é que você seja ricamente abençoado por isso. E o ricamente abençoado aqui é financeiramente. O contexto aqui da palavra é justamente que os seus campos aumentem, que os seus servos aumentem, que a colheita aumente, porque você agiu de forma graciosa. E aqui é interessante porque foi justamente o medo de assumi-la e se tornar pobre que levou fulano a não resgatá-la. E o que leva então Boaz a resgatá-la é o que vai levar o povo a olhar e dizer: isso aí não é para pobreza não, Boaz, isso aí é para a bênção de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente pensa que ajudar os nossos pais vai me levar à pobreza, quando é uma bênção. Como nós temos no próprio mandamento: honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Muitas vezes a gente acha que é maldição fazer as coisas quando na verdade é bênção. E Boaz ouve do povo testemunhando justamente isso: você vai ser abençoado. O nosso desejo é que você seja ricamente abençoado. E não somente abençoado, que a sua descendência seja famosa. E a gente sabe que a descendência de Boaz vai ser famosa, não porque teve Davi, não porque teve Salomão, o que já seria muita coisa, mas porque vai ter o nome que está acima de todo nome. Vai ter um nome a quem todo joelho se dobrará. Vai ter um nome acima do céu e da terra. Vai ter um nome em Cristo Jesus, o seu descendente. Talvez o povo não esperava tudo isso. E talvez a gente não espera tudo isso quando a gente ajuda as pessoas. Como a gente falou ontem lá no ponto de pregação, a gente semeia o evangelho na vida das pessoas, esperando que aquela pessoa, naquele contexto, naquela situação, fique ali a semente e abençoe e frutifique. E Deus faz muito mais do que isso. Deus alcança aquela pessoa, alcança o esposo, alcança os filhos, os netos viajam, vai para a faculdade, evangeliza a turma cada um vai para um lugar do país e no mundo evangeliza tais lugares, e daqui a pouco, sem nós sabermos, você semeou a semente em um lugar que rendeu não apenas servos do Senhor, mas nações que se dobraram aos pés de Cristo Jesus. E a gente, muitas vezes, olha para esses compromissos. Não vou falar não, fulano já está tão perdido que se ele duplicar, ele morre. Então, não vou perder nem tempo. Não, fulano já ouviu demais. Mas talvez Deus quer usar você, diante de tudo que ele já ouviu, para que naquele momento você possa testemunhar ao agir de Deus. Esse povo, esses anciãos, eles não tinham consciência de onde chegaria essa fama de Boaz. Mas, uma vez que nós temos aqui que Boaz, então, vai dar sucessão a tantos nomes importantes para o povo de Israel, e o maior destes, o do próprio Cristo Jesus. Diante disso, meus irmãos, a graça recebida de Deus deve transformar a maneira como nós tratamos aqueles que estão à margem da sociedade, excluídos e sem esperança. A graça de Deus, ela está na sua vida? Está, claro. E como que essa graça de Deus na sua vida alcança os que não foram alcançados? Como que essa graça de Deus te leva a enxergar quem é invisível aos olhos da sociedade? Como que essa graça de Deus que me viu no meu pecado, no lamaçal, te faz enxergar também aquele que está no lamaçal do pecado? Como que a graça de Deus tira de você todas as armas para te levar a estar ao lado daquele que
precisa de um ombro, de um conforto, de uma oração. Porque se a graça de Deus não está te levando a isso, veja bem se é a graça de Deus que está na sua vida ou se é outra coisa. Porque a graça verdadeira de Cristo Jesus nas nossas vidas, meus irmãos, nos leva a agirmos diferente. Nos leva a enxergarmos aquilo que ninguém vê. Nos leva a cuidar de quem já está caído e sendo pisado por todo mundo. Porque não tem valor, porque não tem nome, porque a família, os parentes, é tudo coisa ruim nessa cidade. Então, depois que esse daí morrer, aí acabou a peste dessa cidade. E talvez você está vendo essa pessoa. Não recebe oportunidade, não trabalha com serviço algum, é descreditada. E você está lá para ver, para amar, para dizer, eu tô te vendo porque Deus te viu primeiro. Eu tô aqui porque Deus chegou até você primeiramente. A gente não pode perder de vista isso, meus irmãos. Sua vida reflete a mesma graça acolhedora que Deus demonstrou a você em Cristo Jesus. A graça que você oferece às pessoas é acolhedora, é reconfortante. Deve ser, deve ser. Como aplicação, como devemos agir como uma família guiada pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, em arrependimento. Não adie aquilo que Deus mandou você fazer. Talvez eu disse aqui algo que você está vivendo, algo que você está enfrentando. Toma iniciativa, vai lá, converse. Em segundo lugar, mudança. Assuma a responsabilidade mesmo quando há custos. Então, vai ter custo? Vai. Assuma mesmo assim. Para Cristo foi custoso, levou o sangue dele, humilhação. Foi custoso para Cristo. Nós somos chamados a imitá-lo. Terceiro e último lugar, torne-se um instrumento da graça de Deus. Que em testemunho seja um instrumento da graça de Deus aos outros. Não queira guardar a graça só para você, não. A graça é rica, é abundante. Se você oferecer para outro, não vai faltar para você, não. Deus vai fazer multiplicar a graça dele sobre as nossas vidas. Assim sendo, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a agirmos diante de Deus, diante dos homens, com aquilo que somos chamados como cristãos, meus irmãos, a nos posicionar com graça, com responsabilidade, com prontidão. Isso é muito importante. Esse é o testemunho, esse é o legado que nós deixaremos em o nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos por tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque vemos através daqueles que já viveram, mas que deixaram seus testemunhos. Situações que nós precisamos, ó Deus, corrigir. Atitudes que precisamos passar a ter. Mas principalmente, ó Deus, ao olharmos para Cristo Jesus, somos chamados a crer e a confessar Jesus Cristo acima de todas as coisas. Até mesmo acima de nós. Acima da nossa vaidade, do nosso nome, da nossa fama. Para que, ó Deus, nós possamos estar prontos para socorrer a todos aqueles a quem o Senhor nos enviar. Não cabe a nós escolher qual será o nosso próximo. Mas como disse Cristo Jesus, o nosso próximo é aquele que em qualquer situação e local que estivermos, for o que estiver mais próximo de nós. Ó Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas das vezes fazemos acepção de pessoas. Muitas vezes medimos os custos de ajudar as pessoas. Que não seja esse o nosso sentimento, mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E assim, Pai, conduza as nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, para que sejamos um testemunho vivo da graça do Senhor aqui nesta cidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Amém e amém.